Estamos iniciando mais um Agronegócio Podcast no oferecimento de Grupo Provaso e Datamars Livestock. E como a nossa proposta é estar falando de tecnologia, botando tecnologia na conversa, nós estamos trazendo o nosso subsecretário de Desenvolvimento Rural do Espírito Santo, Michel Tesch. Michel, muito bom estar recebendo você aqui nos nossos estúdios da Fornexo, estúdio bacana aqui, agora no shopping Vila Velha, e é daqui que a gente conduz o nosso podcast. Michel, vamos botar tecnologia na conversa. Vamos lá. Muita tecnologia, mas primeiro se apresenta para a turma do nosso podcast. Quem é o Michel Tesch? Vamos lá. Primeiro, agradecer, Valfredo, pelo convite, pela confiança. Uma Obrigado. satisfação estar aqui com você. Parabenizar pelo retorno, né? Muita gente esperava o Valfredo de volta e está voltando muito bem. Que bom, estou então, muito feliz, estou muito feliz. Bacana ver, bons episódios, tenho acompanhado lá o canal, né? E o Michel, rapaz, é um engenheiro agrônomo de carreira do IDAF, que estou na terceira passagem na Secretaria da Agricultura, pela segunda vez ocupando a posição, né, de subsecretário de Desenvolvimento Rural, com a responsabilidade, né, de cuidar dessa diversidade que a gente tem de cultivos, clima, solo, relevo no estado do Espírito Santo, mas com muita satisfação. Eu sou casado, tenho 2 filhos e atuo nessa área já há bastante tempo, né? Um rostinho meio jovem, mas já tenho uma estrada rodada, né? Eu sou natural de Domingos Martins, então temos a vivência ali com aquela cultura alemã, italiana e com a produção de café desde sempre, banana, enfim. Então, tenho uma vivência na agricultura e tive muitas oportunidades na minha vida e eu sou muito grato por elas. E por isso estou aqui hoje e agradeço também a você por mais um espaço. Bom, o Michel é natural de Domingos Martins, então tá aí a sua ligação com o agro, né? A vida inteira dedicada também, junto à família, a paixão já nasceu de infância. Nasceu de infância. Na realidade eu nasci, né, praticamente dentro de uma propriedade rural. Meus pais são produtores rurais em Domingos Martins, né? A gente produz café arábica e banana da terra desde que eu me entendo por gente. Então, desde cedo, sempre envolvido ali na lida, acompanhando meus pais, né, nos afazeres. E daí surgiu a paixão, e aí muito cedo decidi fazer agronomia. E aí tive as oportunidades muito grandes, né? Eu sou muito grato a eles porque fizeram muitos esforços para que eu pudesse ter oportunidades de estudar em escolas boas e que me abriram portas para eu chegar numa universidade, que era a universidade que eu queria, que é a Universidade Federal de Viçosa, e me formar em agronomia. E dali aí construí uma carreira profissional sempre ligada ao agro como um todo. Vez por outra, mais posições de ação em campo e outras uma posição mais gerencial, como eu estou hoje, atualmente. Você entrou no IDAF em que época? Eu sou concursado do IDAF desde 2011, né? Mas antes disso eu já atuei na Secretaria de Agricultura de Domingos Martins. Na época eu fui primeiro, segundo, tinha o Renato de Anchieta também, que era muito jovem. Eu, com 24 anos, fui secretário em Domingos Martins. Puxa vida! E de lá eu assumi alguns projetos de consultoria pelo Sebrae. Eu era consultor do Sebrae na área da fruticultura. Tinha alguns projetos de arranjos locais muito alinhados com o governo na época dos polos de fruticultura. Sim, né? me recordo. E sou instrutor do Senar. Hoje mesmo estava recebendo uma imagem, uma lembrança de um treinamento que eu dei, o primeiro treinamento do Negócio Certo Rural, no assentamento Castro Alves, em Pedro Canário, em 2010. E aí, o secretário Enio, à época, a gente já se conhecia em função da Secretaria de Domingos Martins, ele presidente do Incapé. E ele me fez uma ligação, eu estava em Barra de São Francisco num dia, numa agenda dessas, dando consultoria pelo Sebrae. Falou, quero conversar com você. E aí vi para Vitória e ele me convidou e trabalhei com ele em 2010 até 2014 na Secretaria da Agricultura. E nesse período eu passei no concurso do IDAF. Então, assumi minha posição e no IDAF, né? Então eu estou desde 2011 como servidor de carreira e atuei especialmente na área de licenciamento florestal.
que é o licenciamento associado à atividade de silvicultura. Sim. E aí pudemos, junto com os colegas lá, desenvolver algumas inovações também tecnológicas, porque a gente vistoriava áreas muito extensas e a gente precisava de estar com geolocalização o tempo todo. Então conseguimos um modelo de vistoria eletrônica usando tablet, sensoriamento remoto. Fizemos uma pequena revolução na forma como a gente vai a campo hoje. Hoje o IDAF faz as vistorias todas utilizando o tablet, coleta informação, foto geolocalizada, descrição geolocalizada, e isso é fruto de um trabalho que eu tenho muita satisfação de ter podido contribuir. E agora de volta na secretaria, mais uma vez o convite do governador Renato Casagrande, o secretário Enio, né, com a confiança para a gente tocar a área de tecnologia, mas também toda a diversidade do agro do Espírito Santo junto com eles. Sabiamente, porque a gente já ouviu ele comentando, né? Que sempre ligado à tecnologia. É bem verdade que a tecnologia está presente em vários setores e no agronegócio não é diferente. E nós estamos aqui para colocar tecnologia na conversa. O Enio Bergoli, nosso secretário, já esteve aqui e já tinha me intimado: Valfredo, você tem que chamar o Michel, falar de tecnologia com ele. Depois o Antônio Elias também teve aqui. Valfredo, você tem que chamar o Michel, porque olha, ele é o cara da tecnologia. São bons amigos. Afinal de contas, se o Espírito Santo é o nosso pequeno notável, que eu chamo carinhosamente, eu coloco dessa maneira, é porque a gente utiliza muito bem dessa ferramenta fantástica, que são as tecnologias a campo, né, Michel? Sem dúvida, Valfredo. A gente fala que é inegável que a gente está num momento de mudanças constantes. E aí, assim, as informações surgem numa velocidade muito grande, o conhecimento evolui e se a gente não utilizar da tecnologia, a gente fica para trás. Mas também é importante a gente entender que tecnologia não significa eletrônica propriamente dita. Exatamente. Quando a gente fala de tecnologia, nós estamos falando de uma cultivar melhorada que pode ter 20, 30 anos de pesquisa, de dedicação de um cientista, de dedicação de vários profissionais para fazer a revolução, por exemplo, que nós fizemos na produtividade do Conilon, onde nós saltamos nos últimos 30 anos de uma produtividade média de 9 sacas por hectare, 30, 35 anos, para hoje 45, 50 sacas por hectare, em média. A gente sabe que tem produtores tecnificados hoje que não é desafio nenhum ultrapassar a barreira de 100 sacas. Né? Mas quando a gente fala numa média de estado, né? E nós saímos de pouco menos de 3 milhões de sacas produzidas no Espírito Santo para 12, 14, 15, 16, aí essa questão de estimativa de safra também é um outro dilema que a tecnologia precisa chegar para poder resolver. Então, o Espírito Santo, embora seja pequeno em extensão territorial, ele é diversificado e a gente tem percebido a adoção de tecnologia com muita velocidade nas propriedades, né? E assim, o universo que a gente tem hoje, que a gente enxerga de cenário para os próximos anos é de uma transformação completa, trazendo uma série de benefícios para agora, mas também para ali na frente do ponto de vista de previsão climática, gestão de risco climático, a gestão mesmo das propriedades e, sem dúvida nenhuma, a possibilidade da gente ter o agro na palma da mão, com os aplicativos, com softwares e tudo isso mais. Eu já que você deu a deixa, eu tenho que falar de um parceiro nosso, né? A Datamars Livestock, ela é uma empresa que ela proporciona isso aí, né? Você gerenciar alguns pontos da sua propriedade através de aplicativo celular, né? Seja antenas espalhadas para você controlar a sua cerca elétrica, né? Recebendo alertas de perda ou de fuga, de queda de voltagem, ou até mesmo você receber informações sobre o seu manejo de curral, como é que está a avaliação dos animais, como é que estão as informações, né, geradas através dos aplicativos, das balanças eletrônicas e tudo mais. Então, assim, a gente vê que já é uma realidade. Talvez não em 100% das propriedades, né, mas a gente já vê que é possível, né? A conexão Wi-Fi, ela já está no campo facilitando
a vida do nosso produtor. E eu acredito que em várias propriedades aqui do Espírito Santo a gente consiga ver isso com facilidade, né, Michel? Com certeza. E aí você tocou num ponto, né, que é a conectividade. Exatamente. Esse é um gargalo, de certa forma, que a gente está passando por uma transformação. A internet por si só, via rádio, via fibra, tem crescido muito no interior também, ela tem chegado, mas as pessoas querem a liberdade de se movimentar, né, nas áreas rurais. Então, o que a gente tem percebido, e aí felizmente, né, com mais concorrência, a internet via satélite tem chegado a níveis mais acessíveis do que era a coisa de 2, 3, 4, 5 anos atrás. Então hoje, basicamente se rompeu a barreira que se tinha, porque não sei se as pessoas todas entendem, mas, por exemplo, uma transmissão de internet via rádio tem um custo alto de equipamentos que estão suscetíveis a raios que você vai ter que repor, enfim. E o satélite, basicamente, assim, sendo muito simplório, você recebe uma antena, conecta, liga na tomada e você está conectado. Direciona então, lá onde é que está o sinal, recebi, está aí. Pronto, estou online. Então, isso cresceu muito, isso tem possibilitado uma virada de chave, Valfredo, de poder utilizar dessas ferramentas. Sim. O número de sensores hoje disponíveis para o agronegócio é uma infinidade. Para tudo que você quiser medir hoje, praticamente você já tem sensores desenvolvidos, aplicativos, plataformas, isso é um mundo. Paralelo a isso, a gente teve também nos últimos anos um barateamento do uso de sensoriamento remoto. As imagens de satélite, as câmeras que a gente chama de multiespectrais, que são embarcadas em drones ou mesmo em satélites, que elas vão ofertar para a gente, né, várias bandas espectrais, que aí você converte no índice, que você vai avaliar estresse hídrico, você pode avaliar incidência de praga, doença, nutrição, uma série de coisas, sentado numa mesa como nós estamos, com um notebook ou mesmo um aplicativo no celular. Então, essa revolução já está acontecendo. É lógico que nós precisamos disso em escala. Precisamos fazer com que isso chegue ao maior número de propriedades possíveis, porque isso é determinante também para a competitividade, que é o que a gente quer para o agronegócio do Espírito Santo. Michel, vamos lá. O Espírito Santo é referência e se destaca no cenário nacional e mundial na cafeicultura, né? Na produção de mamão, pimenta, gengibre, né? E outras. Afinal de contas, nosso estado é diversificado, sim. O que você poderia citar de tecnologias que estão realmente impactando e que estão sendo meio que um divisor de águas para essas culturas? Bom, assim, são todas cadeias tipicamente exportadoras, né? Sim. E aí eu acho que é um ponto que a tecnologia é imprescindível. A gente está vivendo um momento, Valfredo, que é a Europa estabelecer um regulamento para receber produtos apenas livres de desmatamento. O que é isso? Eles aprovaram uma legislação que os produtos para entrarem no mercado europeu, agora foi prorrogado ao início da vigência, foi para 1º de janeiro de 2026. Você precisa comprovar que eles foram produzidos em áreas que não foram desmatadas após dezembro de 2020. Como é que você faz isso? Tecnologia. Não tem outra saída. Então você vai precisar geolocalização da propriedade, polígono ou ponto, dependendo da área da propriedade. Você vai precisar acesso à base de dados geoespaciais do Brasil inteiro, embargos do IBAMA, embargos do IDAF, áreas quilombolas, áreas terras indígenas e tal, todos os cruzamentos possíveis, mais a área da propriedade e um conjunto de imagens de satélite que vão se sobrepor para comprovar que não houve perda de vegetação nativa entre esses dois períodos. E isso está acontecendo para café, cacau, carne bovina, soja, óleo de palma, madeira e borracha. Então, basicamente, só óleo de palma, que para nós aqui não tem nada expressivo. Então, nós estamos inseridos. E aí o Espírito Santo se posiciona numa condição destacada. Nós temos um arranjo muito sólido com as parcerias privadas e esse regulamento ele vai direto no privado da relação, o exportador e o importador.
E a gente tem algumas plataformas sendo desenvolvidas pelo privado e pelo poder público. Nós estamos trazendo uma plataforma de Minas Gerais, que já está desenvolvida, por meio de uma parceria com a própria Comissão Europeia, e a gente apresentou para eles a necessidade da gente usar inteligência para fazer o mapeamento das áreas de produção. Porque o regulamento fala que a área de produção não pode ter desmatamento. Então eu tenho que mapear essa área para eu cruzar com as informações de floresta. E aí o Espírito Santo apresentou uma proposta inovadora, pesquisadores da UFES e do INCAPé construíram um desenho utilizando inteligência artificial e aprendizagem de máquina para alimentar algoritmos que vão fazer o mapeamento das áreas de café, cacau e florestas plantadas no estado do Espírito Santo inteiro, chegando até a divisão entre arábica e conilon. E aí, às vezes, as pessoas podem pensar, é mais do mesmo, inteligência artificial com machine learning. Não é. Não é porque o grande detalhe está na validação dos dados. A gente, assim, os mapeamentos, a gente tem mapeamentos antigos, aí, mais recentes até, de coisa de 4, 5 anos atrás, mas todos feitos por fotointerpretação. É botar uma pessoa atrás da tela e desenhar polígono a polígono. Isso é contraproducente e a gente já tem tecnologia para romper essa barreira. E o Espírito Santo vai ser o primeiro estado da federação a topar isso com recurso da Comissão Europeia e o nosso diferencial vai ser o nível de validação em campo. Nós vamos fazer mais de 19 mil pontos de validação. Que, em resumo, roda o modelo me falou que essa área aqui é café, eu vou lá e vou checar. É café mesmo, você acertou. Eu vou lá, vou checar, não é café. Eu retorno para o modelo, ele reaprende, rodo de novo. Então, essa que é a conexão de inteligência artificial, aprendizagem de máquina, tudo isso empacotado numa plataforma de verificação para, no fim das contas, Valfredo, é usar a tecnologia para mostrar para os consumidores dos principais mercados mundiais que a sustentabilidade está presente nas cadeias produtivas do agro capixaba. Então, a gente está dando um salto de qualidade e de tecnologia nessa área de inteligência de mapeamento. Quando a gente fala em pecuária, a gente sabe que alguns países lá fora nós somos exportadores. Né? Nós somos exportadores, o Espírito Santo é exportador de carne. Né? A gente sabe que existem algumas exigências pensadas já em bem-estar animal. Né? Você tem alguma informação quanto a isso? Bem-estar animal, rastreabilidade, isso já está chegando para cá também. A gente sabe que outros estados já estão olhando para esse cenário, para essas questões de forma muito mais forte. Mas também tem alguma coisa aqui? Esse é um movimento que ele começa, e aí eu acho que está o grande lance da inteligência do processo de políticas públicas e de desenvolvimento sustentável do Estado do Espírito Santo no agro. Primeiro, a gente tem um arranjo que não é o governo do Estado, é um arranjo de Estado. A gente tem a iniciativa privada sempre junta, nós temos organizações de apoio como Senar, Sebrae, as representações, as federações da agricultura, dos trabalhadores, das cooperativas. Então, esse time está sempre discutindo junto. E aí a gente optou por olhar para a ponta consumidora. E as pesquisas de tendências de consumo como um todo apontam os consumidores cada vez mais exigindo sustentabilidade, num conceito amplo que vai no ambiental, no econômico, no social. E essa pauta de bem-estar animal, ela é uma pauta extremamente cara para os consumidores. Né? A gente sabe como funcionam as produções como um todo, todos os cuidados que os pecuaristas têm, mas a gente precisa mostrar isso. Sim. Então isso tem chegado, são políticas que a gente vem discutindo, nós estamos iniciando a construção de um currículo mínimo de sustentabilidade na cadeia do leite, que depois a gente vai evoluir para as demais cadeias, que já estão, né? A cadeia de corte é uma cadeia já bastante profissionalizada pelo perfil de produtores e de quem está na ponta até na exportação. E tem um detalhe, Valfredo, que muitas vezes as pessoas podem pensar assim, boa parte da nossa carne está indo para a China e não para a Europa, que é mais exigente. A Europa deve hoje responder em torno de menos de 5% do volume de carne bovina exportada. Uhum. Mas é um mercado formador de opinião. Sim. E a China também tem estabelecido algumas regras na área da sustentabilidade. Então, esse é um tema que nós precisamos tratar. E aí a política está sendo direcionada para quê? Por enquanto,
ainda é diferencial de mercado. Amanhã vai ser pré-requisito de entrada. Amanhã ou você está adequado ou você está fora do mercado. E o que nós estamos fazendo é antecipando esse movimento para quando virar pré-requisito a gente falar, fique tranquilo que o Espírito Santo vai te oferecer o produto que você precisa. Olha que fantástico. E quando a gente fala também de tecnologia, e a gente vive, eu particularmente, eu vivo isso no dia a dia, né? A tecnologia, ela é meio que uma porta, né, para a sucessão, né? É fato que as novas gerações, elas já vivem isso aí no dia a dia, né? Já visto uma criança que já sabe mexer no celular, já sabe mexer em aplicativo, abre, fecha, não sei o que e tal. Então, talvez seja uma chave para a sucessão também no agro, não é? E agora você tocou num ponto que assim, é divisor de águas, eu diria. A juventude hoje em dia está mais conectada, Sim. mais do que nunca, tem acesso a informações. Eu até brinco nas palestras que eu faço, quando tem uma turma jovem, falo assim, olha, vocês não têm o direito de falar bobagem. Eles abrem o olho e tal. Porque vocês têm um acesso à informação que nenhuma geração outra teve. Isso é. O meu pai, que nasceu na propriedade, ele me conta a história que ele viu surgir o rádio. E nós estamos falando de uma geração. Puxa vida, hein? Então a próxima geração, de fato, não tem direito de falar bobagem, porque tem acesso a tudo isso na palma da mão no celular. E aí, quando a tecnologia ela encontra o agro e ela é fascinante pelas várias possibilidades que ela dá, é onde o jovem consegue conectar uma coisa com a outra. É onde a gente consegue evoluir também na parte gerencial das propriedades e entender que uma propriedade bem gerida é um ótimo negócio. Então nós estamos falando com uma população, com uma geração que ela vai se encontrando ali. E ela vai conectando, vai entrando numa lacuna que muitas vezes as gerações anteriores têm um pouco mais de dificuldade, vai conectando uma sabedoria tradicional com essa inteligência de processos, de procedimentos que a tecnologia traz e ainda, em alguns casos, utilizando das ferramentas de comunicação, que são as redes sociais. Então, eu diria que a gente tem dois grandes grupos de sucessão rural no Espírito Santo, né? Nas propriedades menores, a gente percebe a juventude olhando para a área de produtos com mais qualidade, com sustentabilidade, encurtando as cadeias, buscando uma venda direta ao consumidor, utilizando um Instagram, criando um design bacana e tal. Uhum. E nas propriedades maiores, a gente percebe os jovens, todos eles, né? Menor ou menor escala, eles saem, estudam, voltam, moram na propriedade, mas buscando a evolução gerencial, a incorporação de umas tecnologias que vão otimizar o uso de recurso de mão de obra. Exatamente. Como você mesmo citou o caso, né, de monitoramento de cercas, que são áreas extensas de pastagem. Sim. Um volume de dados enorme que, se você botar uma balança eletrônica na entrada do curral, você vai pesar seus animais a todo momento com um tag na orelha, enfim. Então, isso tudo... O manejo é aquela história, né? Torna a rotina do dia a dia muito mais fácil, né? Torna você adquirir dados e informações do seu sistema produtivo de uma forma muito mais fácil. E aí depois é só compilar e tomar decisão. Esse é que é o ponto. A tomada de decisão. É o que o pessoal fala de tomada de decisão baseada em dados. E aí a tecnologia resolve um outro problema, que hoje nós temos dados em abundância e nós precisamos de computadores capazes de processar. Felizmente, Sim. Hoje um celular é melhor do que um monte de computador na época quando eu vi o computador pela primeira vez, né? Então, Verdade. Então assim, essa conjuntura de tecnologia no agro é o caminho que a gente entende que vai caminhar para a sustentabilidade, vai criar um ambiente de transparência com os consumidores e vai fazer com que a juventude faça uma transição para o futuro do nosso agro ser cada vez mais conectado e alinhado com as demandas dos consumidores. E é claro que, como você falou, né, encurtando um pouco, né, o processo produtivo,
até a ponta, até chegar ao consumidor, né? Muitas vezes a gente está vendo aí propriedades criando as suas marcas, levando um produto com mais história, com mais qualidade, né? E utilizando de todas essas ferramentas de tecnologia, de informação, de marketing, de venda, para agregar valor, né? E tornar aquela propriedade que muitas vezes era um sitinho extremamente produtiva, Tornar né? um negócio. Fazendo daquela atividade realmente um negócio. Com a possibilidade que a gente tem hoje de turismo de experiência, as pessoas querem conhecer como é produzido, onde é produzido, está cuidando bem, está cuidando das pessoas que estão envolvidas. Para você ter uma ideia, uma das grandes discussões agora na Europa é o que eles chamam de living income, que é uma renda digna. É uma renda de bem-estar. Se as famílias estão conseguindo, através da produção agropecuária, ter uma renda de bem-estar. E o Brasil é um dos grandes exemplos disso, né? E olha a cafeicultura nos oportuniza pela nossa produtividade, pelo nosso investimento na ciência e tecnologia, né, ao longo dos anos. Então, mais uma vez, a gente se posiciona. E aí, assim, já que a gente tocou na juventude, eu quero aproveitar aqui da sua audiência. Eu tenho falado bastante isso com todos os jovens que eu posso, porque tem mais facilidade. Sim. Né? Se não significa que as gerações anteriores não possam, mas os jovens têm mais facilidade. Corram e vão estudar inglês. Do jeito que der. Vendo YouTube, baixando aplicativo, porque cada vez mais o Espírito Santo tem se tornado referência para os mercados do mundo inteiro e cada vez mais a gente tem recebido pessoas de outros países. Logicamente são línguas diversas, mas o inglês é meio que uma língua quase que universal. Exato. Então é uma porta de entrada para a gente contar a nossa história e atrair os consumidores para mais perto da gente. Fantástico. Você tocou num assunto que é extremamente importante, né? A comunicação, a possibilidade que você tem de se comunicar com o mundo. É claro que hoje, né, você pode apertar aqui o telefone e contratar não, né, e ter um tradutor, mas você ter, né, o dom, né, através de treinamento e tudo, de aprender uma outra língua e se comunicar com outros mercados, pode abrir um leque de oportunidades absurdo, né? Muito grande. Nós recebemos agora, né? Falar nisso, você tem sido porta-voz. Eu já ouvi dizer que quando precisa falar com o exterior, tem uma apresentação em tal lugar, vai o Michel. É verdade? Como eu te falei, Alfredo, assim, eu sou muito grato. É o porta-voz do Espírito Santo para o mundo, vamos dizer assim? Eu tento ajudar bastante no agro. Que bom. Eu tento ajudar bastante, mas assim, eu sou muito grato às oportunidades que eu tive. Como eu falei, assim, meus pais abriram mão de muita coisa para nos dar oportunidade, né? Hoje o meu inglês começou em cursos de inglês e hoje eu tenho a possibilidade de conversar com vários países. O Estado do Espírito Santo se tornou uma referência e é convidado a participar de alguns fóruns e a gente é buscado também para receber comitivas. Um exemplo agora, recente, né? Nesse mês de dezembro, a gente recebeu uma comitiva composta por representantes que são os operadores, são os fiscalizadores do Regulamento Europeu de Produtos Livres de Desmatamento na Itália, na Bélgica, na Espanha e na Irlanda. E pediram para vir ao Espírito Santo para entender a cadeia de suprimentos, desde a produção até a ponta exportadora, quais os impactos que estão ali, como é que a rastreabilidade vai ser montada, quais as informações que a gente tem. Então, e nós montamos isso com muito suporte do governo do Espírito Santo, a gente é muito grato, né? Governador, secretário Enio, vice-governador Ricardo Ferraz também, sempre apoiam demais essas iniciativas porque a gente entende a nossa vocação exportadora. E eles saíram daqui maravilhados. A gente conseguiu montar em 2, 3 dias arranjos aí indo do cacau, do café, desde a base de produção até chegar no último elo que põe dentro do container, na Coabriel, no Grupo Tristão, por exemplo. E eles entenderam que o Estado do Espírito Santo, com as organizações, com esse ambiente,
escolheu o caminho da sustentabilidade e da transparência, porque uma das primeiras coisas que a gente fala com eles, fiquem à vontade, perguntem o que vocês quiserem, para quem vocês quiserem, porque aqui a gente não tem nada a esconder. Muito pelo contrário, a gente quer botar cada vez mais na vitrine. Olha que bacana. Se a gente for falar de uma agenda em 2024, esse seria talvez o destaque mais importante para fechar o ano aí com chave de ouro, vamos dizer assim, quando a gente pensa em exportação? Eu diria que sim. Né? Desde que o nosso PDAG 4, que foi reformulado ao longo de 2023, com muitas oficinas técnicas, mais de 40, pensando as cadeias produtivas e entendendo essa lógica da cadeia exportadora, a gente já vinha orientando esses posicionamentos para o mercado internacional e conversando. E a gente, assim, tive oportunidades de estar à mesa com outros países, né, produtores inclusive de café, e perguntando como é que vocês fazem e tal. Então, assim, para nós o segredo é o seguinte, nós temos que ser profissionais, de ponta a ponta. Então a gente não tem informação que a gente não compartilhe. A gente está aqui hoje no seu podcast, que vai ser visualizado para o mundo inteiro, mas amanhã a gente pode estar numa pequena comunidade no interior do menor município do estado do Espírito Santo e nós vamos falar a mesma coisa. Falar, olha, o mundo está buscando o produto com esses critérios, o consumidor quer sustentabilidade, então nós precisamos entregar. E se a gente entregar mais rápido, a gente se posiciona melhor. E esse arranjo foi completamente percebido por todos os produtores. A gente tem assim, né? É complicado porque nós somos meio barristas mesmo, né? E a gente puxa a sardinha para o Espírito Santo. Sim. Mas, assim, a gente tem um ambiente de produtores e produtoras extremamente competentes e empreendedores que pegam essas mensagens e, vamos botar para rodar. Então, em 2024, a gente deu um salto muito grande nesse processo, contando com diversas parcerias, né? O Conselho de Exportadores de Café do Brasil, a OIC esteve aqui na Organização Internacional do Café, mas também a Fundação Mundial do Cacau. Então, essas conexões, em 2024, elas se estabeleceram muito fortemente, posicionando e consolidando o Espírito Santo como uma referência de desenvolvimento sustentável do agronegócio, com foco no mercado exterior, mas esse produto também vai ser um produto diferenciado para o nosso consumidor interno. O Brasil é um grande consumidor dos produtos do agronegócio. Então, sem dúvida nenhuma. O mercado que a cada dia está mais exigente, né? Exato. O mercado inclusive que a cada dia... Exatamente. É lógico que no Brasil a gente tem um desafio da distribuição de renda. Nós temos uma boa parte da população que, assim, o primeiro objeto de escolha está associado ao preço. Mas no momento que a gente tem uma melhora da renda, passa a fazer escolhas e escolhas por produtos sustentáveis e as pesquisas mostram isso. O que isso deve impactar para 2025? O que a gente pode esperar desse próximo ano aí que está prometendo, né? Muito. Bom, 2025 é um ano que vai ser determinante na relação comercial Brasil-União Europeia. Nós finalizamos, né? Nós não, né? Assim, foi finalizado o acordo União Europeia-Mercosul. Ali tem uma série de oportunidades onde o agro passa a se beneficiar bastante. Então, nós vamos fortalecer e ampliar. Assim como a Ásia tem crescido, sobretudo a China, a demanda por produtos do Brasil. Então, nós temos dois grandes blocos ali. Estados Unidos se mantém como o maior consumidor mundial de cafés e a gente tem uma estratégia adotada também para aquele mercado, né? Então, 25 é o ano da gente referendar esse trabalho com o bloco europeu nessa área do desmatamento, mas a gente não pode tirar da alça de mira a questão de resíduos de agroquímicos em alguns produtos que vão voltar à carga, a agenda do carbono. Parece que é uma coisa meio, assim, desculpa o trocadilho, meio gasosa, mas é uma agenda assim, que ganhar dinheiro com carbono, isso está muito distante. A gente aqui não vende ilusão e tal, e o que dá dinheiro é a produção agropecuária. Sim. Vai chegar um momento que o carbono vai passar a compor a renda, mas não vai ser nunca a renda principal. Mas essa é uma agenda que também abre portas. Então, os estudos de balanço de carbono da produção, como nós fizemos aqui para o Café Conilon, identificando que é carbono negativo, ou seja, ele
tira mais carbono da atmosfera do que emite durante a produção. Isso nos abre portas. Sim. Então, o ano de 25, na minha leitura, é um ano para a gente reforçar e consolidar o Espírito Santo como, na América Latina, uma grande referência em desenvolvimento sustentável e estratégia de posicionamento das cadeias produtivas do agronegócio com sustentabilidade no conceito amplo. Esse é o que a gente vai buscar, seja para carne, seja para gengibre, para pimenta, para o café, e com muita inteligência nesse processo todo para dar transparência do processo. Bom, e como o agronegócio a gente sabe que é uma indústria a céu aberto, no seu ponto de vista, Michel, quais são os principais desafios aí para o nosso Espírito Santo? Assim, sem sombra de dúvida, do ponto de vista do agro, a agenda das mudanças climáticas. Esse é o principal desafio que a gente tem hoje. E não é ficar repetindo, é uma coisa, é uma realidade que precisa ser trabalhada. A gente assim, é só conversar com as pessoas, né? Quem está vivenciando o agro hoje pode dar depoimentos. A gente passou aqui no Espírito Santo nos últimos 10 anos pela pior seca da história, a pior enchente da história e mais alguns outros episódios tão catastróficos quanto. Inclusive, neste ano nós tivemos no sul do estado, lá em Mimoso. Então a gente está vivenciando isso. E isso afeta também, de outro lado, na parte da tecnologia, que é a gestão de risco, que é a previsibilidade. Como que você consegue usar dados de 50 anos para fazer uma previsão do tempo, se nos últimos 10 anos aquele comportamento variou completamente? Então, a ciência associada aos modelos climáticos, ela vai ter que evoluir muito rapidamente. E aí entra a capacidade computacional, entra uma série de desafios para a gente enfrentar, para a gente poder trabalhar com isso. Logicamente que tem uma agenda que se impõe muito grande, que é a agenda da... Parece uma palavrinha bonitinha, mas a agenda da resiliência climática. Mas é você usar todas as ferramentas para sofrer ao menos os efeitos, sofrer menos os efeitos das mudanças. Nós temos tecnologias que podem encurtar esse... A gente já observa o seguinte, quando você tem acesso, a um exemplo, ao Incapé, as previsões que o Incapé tem entregue quanto à chuva, temperatura e tudo, elas são muito assertivas. Mas a gente tem ferramentas que podem facilitar essa previsibilidade, vamos dizer assim? Tem. Esse aqui é o avanço, né? Você ter uma previsão climática e convertê-la em algo que a gente chama de modelos agroclimatológicos, que a gente vai pegar todas aquelas informações de clima e desdobrar em nível de propriedade para saber qual a lâmina que eu vou aplicar de irrigação em função da previsibilidade de chuva que eu tenho para aquela semana ou não. Vou ligar meu sistema? Não vou. Então, hoje isso pode estar tudo conectado e criar esses ambientes com as informações para tomada de decisão. Em propriedades maiores, isso já está sendo colocado. Tem propriedades hoje que já têm sua própria estação de captação de dados agroclimáticos. E aí usa um modelo padrão, usa as informações públicas naturalmente também, para poder fazer a tomada de decisão. Então, um grande desafio é a gente conseguir escalar isso para uma escala que a gente tem hoje de pequenas propriedades. Então, a gente tem que produzir esse conhecimento para a gente poder disponibilizar para que seja interpretado também para as pequenas propriedades, em modelos em escala. Felizmente, a gente vive um estado extremamente organizado do ponto de vista fiscal que pode fazer investimento e nós estamos contratando alguns projetos de pesquisa e um deles, uma rede de projetos, é justamente nessa área da inteligência do clima, vamos dizer assim, sob a coordenação do Incapé, mas também com outras instituições, para que a gente possa dosar estratégias e conhecer melhor os impactos para a gente tomar a decisão em nível de propriedade. Então, hoje nós temos tecnologia, temos manejos que favorecem esses momentos onde a gente tem, por exemplo, um período de seca, a irrigação entra, mas se a gente tiver alta temperatura, eventualmente talvez a gente vai ter que trabalhar com a inserção de sombreamento para reduzir a temperatura no microclima da lavoura. A gente tem algumas indicações, por exemplo, visitamos uma lavoura de pimenta do reino.
conduzida com tutor vivo. O tutor vivo é uma planta, uma sim. espécie arbórea, uma glilicídia, por exemplo, Que vai tutorar a pimenta. Exato. E vai dar a copa. Então, de tempos em tempos, é feita a poda. E um produtor lá em São Mateus, em um período de muita demanda, teve uma área que ele não conseguiu fazer a poda. Um período antes deu aquela temperatura que descolou da média. Nós tivemos temperaturas altas em relação à média histórica, onde causou alguns abortamentos nos cachos de pimenta. Sim. E essa área onde ele não podou, a pimenta permaneceu. Então a pesquisa já está conectada para entender aquilo, mapear. Entender que o não executar a poda proporcionou um sombreamento, proporcionou um ambiente mais ameno e a lavoura. Pois é, essa foi uma observação em campo. Agora a pesquisa se conecta para reproduzir esses modelos e atestar cientificamente. Aquilo. Exato. Então, perfeito. É isso, nós estamos atentos a tudo que está acontecendo, o que há de tecnologia, e nós temos ciência e cientistas hoje no Espírito Santo capazes de dar resposta para os principais desafios tecnológicos e das mudanças climáticas na produção agropecuária. Quando a gente fala, eu vou puxar a sardinha para um parceiro nosso, que é o pessoal do grupo Provaso. O Provaso está no Espírito Santo há muitos anos. Já ouviu falar no composto orgânico Provaso? Então, o Provaso ele é base, né, para plantio de diversas lavouras e de diversas culturas. E a gente sabe que, né, quando você condiciona, quando você proporciona uma estrutura melhor de solo, isso também ajuda quando você tem épocas, né, de muita seca. Então, tá aí também uma dica da nossa parceira Provaso para você, produtor rural. Eu sei que tem muito produtor que está assistindo a gente que já utiliza, mas quem não utiliza pode procurar se informar sobre esse produto, que realmente é sensacional quando a gente fala em composto orgânico como base de plantio para várias culturas aí do agronegócio capixaba. Já dei o nosso recado. Essa é uma base, inclusive, de um dos principais temas quando se fala em resiliência climática, que é a agricultura regenerativa. Exato. Que é um processo de você revitalizar o solo, recompor a vida do solo, para aumentar a capacidade das plantas em suportar os períodos de estresse. E sem dúvida nenhuma, bacana. O aumento da matéria orgânica e da microbiota do solo. Você está falando e já entrou aqui, ó. Beto, ó o merchan aqui. Tô brincando, forte abraço, irmão. Obrigado por ser parceiro e acreditar na nossa proposta aqui. Mas, Michel, é uma realidade, né? Se você tem ferramentas, tecnologias que podem ajudar nesses momentos de um estresse muito grande da planta, né? Tá aí, pode ajudar, né? Sim. Inclusive a agricultura regenerativa, ela tem sido muito utilizada quando se pensa em pastagens. Existem projetos e programas que se fala muito nesse tema aí, em pastagens também. A gente fala que é um contraste que a gente vive, né? A gente está falando de tecnologia e está falando de agricultura regenerativa, que são conceitos estudados da década de 40. Mas elas estão completamente conectadas. Verdade. Porque a gente precisa do conhecimento do solo, da planta, da interação solo, planta, clima, para também ter as melhores técnicas. Então a tecnologia ajuda de um lado, esse conhecimento milenar praticamente ajuda do outro. E a gente tem uma outra revolução surgindo de tecnologia que não precisa ligar na tomada, que são os bioinsumos, os bioestimulantes, os controles biológicos de pragas e doenças. Hoje a gente tem áreas extensas de café, de cacau, sendo tratadas basicamente com bioprodutos. O que é isso? Você tem um fertilizante... Você fala para a turma, quando a gente fala em bioprodutos, biotecnologia, nós estamos falando exatamente do quê, Michel? Nós estamos falando de muita ciência, muito conhecimento e muito profissionalismo. Nós estamos falando de um produto que precisa... Não é pelo fato dele ser um bioproduto que vai ser feito de qualquer jeito. Nós estamos falando de verdadeiros, que a gente chama de biofábricas, laboratórios on-farm, que é o termo que usa, né?
que são simples de serem operados, mas que requerem conhecimento para poder fazer a operação. E aí são conjuntos, às vezes, de fungos, de bactérias, de algas, que promovem restauração do solo, que promovem e induzem resistência de pragas, que controlam pragas e doenças. Então, isso evoluiu Existem muito. insetos que muitas vezes são utilizados para algum tipo de controle. A gente poderia dizer que isso entra também nesse tema? Entra como bioinsumos em geral. Sim, né? olha só. Tem mecanismos para, inclusive, distribuir insetos para fazer controle de outros insetos em campo, né? Exato. Então, esse universo é um universo que conversa diretamente também com a parte da segurança alimentar. Não é que a gente seja contra o uso dos agroquímicos. São ferramentas importantes, Sim, né? claro. Então, tem muita tecnologia Tem a sua embarcada, necessidade, claro. com certeza. E isso é uma coisa que precisa ficar bem clara. Eles, bem utilizados, são seguros para consumo da mesma forma. Mas Perfeito. essa agenda do bioinsumos tem crescido muito pela flexibilidade, pela possibilidade que tem de você trabalhar uma cultura que vai chegar na ponta com a garantia de ser livre de resíduo. Então você elimina um risco de um processo. Isso, assim, pode ser utilizado, por exemplo, para solubilizar fósforo. Nossos solos são solos pobres em fósforo disponível, mas porque as argilas retêm o fósforo muito fortemente. Uhum. Então tem mecanismos já de solubilizar o fósforo do solo sem precisar você repor, utilizando esses produtos desenvolvidos. Para que ele em si possa disponibilizar. Ficar disponível para a planta. Então, assim, Exato. a tecnologia ela é ampla. Ela vai do drone de última geração, o sensor altamente preciso. O que eles estão falando agora de computação quântica, às vezes até a gente fica meio louco com isso. Será? Porque mas é isso, mas é também a cultivar melhorada que dá mais produtividade, a cultivar que hoje é tolerância a uma doença, o Exato. bioinsumo. Então, esse conjunto é uma inteligência de tecnologia sustentável e que o Espírito Santo hoje, felizmente, a gente pode dizer que a gente tem o pacote completo. Que da bacana. onde você precisar, hoje a gente tem solução no Espírito Santo para poder ofertar. Michel, estamos encerrando o nosso bate-papo. Passa uma mensagem para a turma. 2025, como você já comentou, é um ano de muitas possibilidades e a tendência de ser um ano maravilhoso para o segmento rural capixaba. Passa uma mensagem para a turma aí, que nós já estamos encerrando. Quero te agradecer primeiro, Valfredo, assim, o convite, o tempo, assim, sempre muito agradável estar aqui conversando de agro contigo e com quem não está nos assistindo, né? E dizer que, assim, tenho certeza que o Espírito Santo não tem nenhuma região hoje no Brasil e no mundo que tem esse nível de engajamento, de dedicação e principalmente de convergência das instituições públicas, privadas, do terceiro setor de apoio, pensando no desenvolvimento sustentável, pensando na evolução da tecnologia e pensando, sobretudo, em produzir aqueles produtos que os melhores consumidores do mundo vão querer consumir. Então, aqui nós estamos num ambiente facilitador, mas com muita competência e capacidade empreendedora de produtoras e produtores. Então, assim, 25, 26, 27 são anos que a gente não tem dúvida que cada ano vai ser melhor. E o nosso papel, Valfredo, do ponto de vista público, é tentar criar o melhor ambiente possível e a gente tem hoje um governo que nos apoia, sem dúvida nenhuma, e um ambiente favorável no Espírito Santo. Então, o céu é o limite. É isso aí, Michel. Gostaria de presenteá-lo com obrigado. o nosso boné. Vamos lá. Um bonézinho muito bacana. Verãozão aí e usando agronegócio, agronegócio na cabeça. É isso aí. Mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite. Muito bom poder falar sobre tecnologia, muito bom poder falar sobre tudo que faz o nosso Espírito Santo, todas as ferramentas que fazem o nosso Espírito Santo ser essa referência maravilhosa para o Brasil e para o mundo. Obrigado mais uma vez. Obrigado a você. No oferecimento de Grupo Provaso e Datamars Livestock, a gente vai encerrando aqui o nosso podcast, convidando você
a entrar no nosso canal, se inscrever, dar o like, seguir a gente também no nosso Instagram, canal Agronegócio. Muito obrigado, até a próxima.